Opa, tudo bom? Felipe Leão aqui. Hoje a gente vai conversar sobre como fazer para vencer o medo. De repente você está com medo de começar no negócio de roupas, ou você está com medo de que a crise possa afetar o seu negócio de roupas também. Enfim, o medo talvez esteja travando você a fazer alguma coisa que você quer, ou você conquistar alguma coisa que você gostaria. E eu queria te falar como é que a gente faz para vencer o medo por aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero te falar sobre isso é o seguinte: não tem como ficar sem ter medo. Eu tenho medo o tempo todo. Eu tive medo quando eu fui botar minha primeira loja. Eu tive medo quando eu ampliei a minha primeira loja. Eu tive medo quando eu fui botar minha segunda loja. Eu tive medo quando a crise começou. Mas a gente tem que continuar mesmo com medo. A gente tem que ir em frente, enfrentar o medo. Não tem como a gente aniquilar o medo, mas tem como a gente ir em frente apesar do medo. Acho que o grande segredo é isso, a gente fazer as coisas apesar do medo. Tentar não pensar no medo, tentar pensar no que a gente quer e fazer as coisas. Não deixar que o medo paralise a gente, tá? Eu lembro muito bem quando eu estava montando a minha primeira loja, que aquilo era muito importante para mim, aquele passo que eu estava dando era muito importante, eu podia perder muito dando aquele passo. Eu estava abandonando uma coisa que eu já sabia fazer, eu estava tomando a iniciativa de montar um novo negócio, depois de não ter os resultados que eu estava querendo no meu negócio anterior, e a todo tempo eu tinha medo, mas eu tinha uma vontade, uma fé muito grande dentro de mim. E uma das técnicas que eu vou te passar, que eu quero te falar, que você pode usar para enfrentar o medo, para vencer o medo, é a fé, tá? É bem simples, eu imagino que talvez você já até tenha pensado nisso alguma vez, mas assim, a fé, ela faz muita diferença na vida de um empreendedor, tá? Ela faz diferença na vida de todas as pessoas, mas assim, na vida de um empreendedor, na vida de uma pessoa que quer vencer desafios, que quer ultrapassar seus próprios limites, a fé, ela desempenha um papel fundamental. A gente precisa acreditar que o que a gente vai fazer agora vai trazer resultados lá na frente. Porque muitas vezes os resultados não vêm de imediato. Muitas vezes a gente vai ter uma forte vontade de desistir. E a gente precisa continuar tendo fé. A gente precisa continuar acreditando. Uma outra forma que eu uso para vencer o medo, por exemplo, eu tenho medo de estar revelando os segredos dos meus negócios, por exemplo. Mas a todo momento eu lembro sempre qual é a minha missão, onde eu quero chegar, por que eu estou fazendo isso. E eu pego um papel e eu escrevo assim: qual é o pior cenário, qual é a pior coisa que pode acontecer caso eu faça isso. Por exemplo, você que quer iniciar no seu negócio de roupas, qual é a pior coisa que pode acontecer se você pegar R$1.000 e investir no negócio de roupas? Ou qual é a pior coisa que pode acontecer se você pegar o dinheiro que você tem disponível, um financiamento, alguma coisa, e colocar em uma loja de roupas? Qual é a pior coisa? Qual é o pior cenário? Você pega e escreve. Sabe por quê? Porque às vezes o que passa na nossa mente é um terror, um medo emocional, o que passa na nossa mente, às vezes é muito maior do que o que de fato pode acontecer em fatos, né? O que de fato pode acontecer em fatos. O que a razão, de forma racional, pode vir a acontecer. Então, a gente tem que escrever isso, para a gente saber, não, isso aqui é exatamente o que pode acontecer. Por exemplo, se eu investir R$1.000, eu vou perder esses R$1.000, vão desaparecer? Será? Não, vão ter virado roupas. E dessas roupas, o que eu posso fazer com essas roupas? Eu posso tentar resgatar, e aí talvez eu não consiga vender o quanto eu queria, mas eu posso vender um pouco mais barato. Enfim, escreve o que seria mais problemático que poderia acontecer com você se você tomasse essa atitude, que você tem medo, às vezes, que você tem algum medo ainda sobre estar fazendo isso. E quando você escrever, você vai ver que o medo emocional ele vai diminuir e ele vai virar um medo mais racional. E com o medo mais racional é mais fácil de você analisar se realmente você quer aquilo, e se você quiser aquilo, você achar soluções para que aquele cenário problemático, caso ele venha a acontecer, você consegue tomar alguma atitude para ele não ser tão problemático assim, tá? Então a questão fundamental é enfrentar o medo, ir com medo mesmo, que não tem jeito, a gente tem medo e a gente vai com medo mesmo.
E as estratégias que eu uso são a fé, acreditar, você tem que acreditar em você, você tem que acreditar que Deus vai abrir os caminhos para você. E 2, escrever o medo no papel, transformar o medo emocional em medo racional, para que você veja que ele não é um bicho-papão. Às vezes na maioria das vezes você descobre que ele não é um bicho-papão tão grande quando você faz isso. E você já começa a pensar ali em algumas outras soluções que você pode ter, caso esse cenário terrível, que às vezes nem acontece, mas que caso esse cenário terrível venha acontecer, você já consiga ali ter algumas ideias também para suavizar isso, beleza? Espero que esse vídeo tenha servido aí para você se sentir melhor quanto aos seus desafios, que às vezes a gente fica com medo, seja de começar algo, seja de dar continuidade a algo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu curtir aqui, se inscreve no canal, se inscreve no mini curso gratuito, tá? Deve ter um link aqui próximo a esse vídeo para você acessar o nosso mini curso gratuito sobre como revender roupas. Se você se interessa por essa atividade, você vai aprender algumas coisas legais lá, beleza? Então por hoje é isso, até a próxima e grande abraço. Tchau, tchau!